Fala pessoal, tudo bem? Professor Michel aqui com vocês. A gente vai nesse vídeo falar sobre progressão aritmética. A PA, não é? Progressão aritmética. Vem cá comigo, ela é muito facinha, ela é muito tranquila, se você quiser até resolver na mão as paradas. Vem aqui, ó. Progressão aritmética é quando você tem alguns termos em sequência, são sequências lógicas, a progressão aritmética e a geométrica. E essas sequências, elas obedecem que tipo de lógica? A aritmética, ela soma o mesmo valor termo a termo. A geométrica, ela multiplica o mesmo valor termo a termo. Mas a gente está junto aqui para falar hoje sobre a aritmética, então vem cá. Eu coloquei os índices aqui, né? A1, A2, A3, que são os elementos da posição 1, 2, 3, 4, até uma posição genérica, que a gente chama de posição geral, não é? Que vai resultar no termo geral, que é o AN. Vamos lá. Se de um termo para o outro eu vou somar o que a gente chama de razão, o A2 vai ser o resultado do A1 mais a razão. O A3 vai ser o resultado do A2, que é isso aqui, mais a razão. Só que quando você já tem um R e soma outro R, você fica com 2R. Do A3 para o A4, você vai ter 2Rs já, mas você vai somar a esse 2R mais um R. Então, 2R mais R, 3R. E a relação que eu sempre peço para os alunos perceberem é a seguinte. Esse número que está aqui, ó, tá vendo? A posição do termo em relação ao coeficiente do R é sempre um número a menos. Ó. Esse número daqui é sempre um número a menos da posição. Por que isso? É muito fácil da gente imaginar. Você tem 5 dedos na mão. Se você apontar assim, ó, considerar que esse aqui é o seu primeiro termo e esse daqui é o seu quinto termo, para ir do primeiro ao quinto termo, você passa por 4 intervalos. Ó, 1 intervalo, 2, 3, 4 intervalos. E para ir de um termo para o outro, você soma as razões nos intervalos. Então, se você tem 10 termos, você vai ter 9 intervalos. Se você tem 15 termos, você vai ter 14 intervalos. E cada intervalo você vai usar uma razão. Então, se você tem 14 intervalos, você vai usar 14 razões. É por isso que esse número aqui da frente representa o número de intervalos. Vou até botar aqui para você, ó. Intervalos. E essa é a fórmula que a gente tem do termo geral. Muita gente manda você decorar isso daqui sem que você entenda o que significa a fórmula do termo geral. É o primeiro termo, porque a gente sempre começa por ele, né, como padrão, e você vai somar as razões um número de vezes que equivale ao número de intervalos. Beleza? Então essa é a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês sobre progressão aritmética. Agora, uma observação, tem 2 observações que são muito, muito importantes na PA, que podem te ajudar assim, ó, a salvar vidas. Você vai fazer isso muito mais rápido nas questões de vestibular. Olha só, quando a quantidade é ímpar, mais uma vez eu vou pedir para a gente usar os nossos 5 dedos. Ímpar, 5 é ímpar, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Você tem um termo que é o termo central, que a gente fala, que é o termo do meio, não é? Na nossa mão é o terceiro dedo. Aí, se você colocar... Eu costumo, quando eu estou dando aula presencial, eu costumo escrever nas pontas dos dedos números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Esse é o dedo 1, esse é o dedo 5, esse aqui é o dedo 3. A gente está vendo porque a quantidade é pequena. Mas agora imagina o seguinte, uma outra progressão aritmética também com 5 termos. Esse aqui é o dedo escrito 5, esse é o 8, esse é o 11, esse é o 14 e esse é o 17. Beleza? Como é uma progressão aritmética, esse cara, que a gente chama de termo central, ele obedece uma grande propriedade. Vê se não é aqui, ó, vê se você não entende dessa forma. Se você pegar o 8, somar com o 14, dá 22. Dividido por 2 dá 11. 5 mais 17 dá 22. Se você dividir por 2, dá 11. Então, qual é a propriedade do termo central? O termo central, ele é a média aritmética dos extremos. Saca? Aí, ó. Se eu tivesse, por exemplo, que considerar, se liga nessa, que o 14 é um termo central. O 14 é um termo central entre o 11 e o 17. Concorda comigo? Então, o 14 é 11 mais 17 sobre 2. Vamos ver? 11 mais 17, 28. 28 por 2 dá 14. Ó, 8. 5 mais 11 faz o 8 ser um termo central, não é? 5 mais 11, 16. Dividido por 2 dá 8.
toda a progressão aritmética é uma grande sequência cheia dessas brincadeiras aqui, ó, de termo central. Então, se você se ligar nessa observação, isso daqui pode te salvar em várias situações de progressões aritméticas. Beleza? Já já a gente vai aplicar isso em exemplos práticos. Vem aqui comigo, ó. Segunda observação. Quando você tem 3 termos que somam 12, isso é um exemplo, tá legal? Ah, mas só podem ser 3, não podem ser 5, não podem ser 7. Tem que ser ímpar? Sim, tem que ser ímpar. Então, 3, 5, 7, eu vou te explicar com 3 e você vai deduzir para outras quantidades. Olha só, eu sugiro, eu estou mandando, na verdade, você começar a escrever pelo termo central. Como assim? Se o termo central for x, isso não é uma PA? Então, o próximo termo vai ser x mais r. E o termo anterior? Se para lá a gente soma as razões, para cá a gente diminui as razões. Então, aqui é x menos r. Esse seria o meu A1, esse seria o meu A2, esse seria o meu A3. Beleza? Quando isso é útil escrever dessa forma? Quando o enunciado te dá a soma dos termos. Olha que prático. Aqui é x menos r e aqui é x mais r. Na soma, o que acontece com menos r e com mais r? Vai embora, não é? E olha o que sobra magicamente. X mais x mais x, 3x. Aí o x vai ser o quê? 12 dividido por 3 dá 4. Então o termo central é a soma dividido por 3. Mas por que por 3, prof? Porque são 3 termos. Se fossem 5 termos, a soma o termo central ia ser a soma dividido por 5. Se fossem 7 termos, o termo central seria a soma dividido por 7. Fácil, não é? Agora vamos tentar associar isso daqui com uma outra coisa para a gente fechar teoria de progressão aritmética. Vem aqui, ó. A soma de uma PA é uma fórmula que você decorou também, que é o primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Aí eu vou perguntar para você o seguinte. Se eu tenho 5 termos, presta atenção, quem é o primeiro mais o quinto dividido por 2? Pensa. O primeiro mais o quinto dividido por 2. Você tem 5 dedos, cara. O primeiro mais o quinto dividido por 2 não é o termo do meio? Se fossem 7 termos, o que é o primeiro mais o sétimo dividido por 2? É o quarto termo, que é o termo do meio. Cara, então a fórmula da soma pode ser essa? Claro que sim. Mas a fórmula da soma ela também pode ser o termo central. Olha só que viagem, maluco. É o termo central vezes o n, né? Vezes a quantidade. Porque isso que está aqui em azulzinho é o que a gente falou aqui, que era o termo central, né? Olha aqui, ó. Se eu quiser a soma desses caras, ao invés de somar 5 mais 17 vezes 5 dividido por 2, eu posso botar 11 vezes 5. É a mesma coisa. Ah, mas isso daqui vai ser útil? Talvez. Isso aqui vai ser útil? Talvez. Isso aqui? Talvez. Eu estou dando para vocês todo o suporte para que vocês possam aplicar isso daqui em alguns exercícios de PA. Tá legal? Então, vou dar uma pausa agora, vou sair daqui da frente do quadro para você dar uma pausa no vídeo e copiar o que está aqui no quadro e vou fazer 1 ou 2 exemplos contigo de exercício. Joia? Então, copiei.